o Senhor Jesus naquele lugar. Não que não seja pregado lá já, eu creio que já está sendo pregado, mas nós queremos como videira espalhar os ramos para lá também em nome de Jesus, amém? Então eu queria que você estivesse orando por nós, e eu tenho certeza que você faz parte desse mover também em nome de Jesus, amém? Aleluia, irmãos, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você com o nome 6 profecias da volta do Senhor que estão se cumprindo. 6 profecias da volta do Senhor que estão se cumprindo. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 22, versículo 12. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Abra sua Bíblia lá, é o livro profético, onde o Senhor liberou a revelação para o apóstolo chamado João, que está escrito assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Salvação, irmão, é de graça, mas recompensa custa. Custa a renúncia diária, custa renunciar ao eu, custa renunciar à carne, custa dizer sim para o Senhor. Tem muitos cristãos dentro da igreja que eles falam: eis-me aqui, envia aquele ali. Porque ele tem dom, ele tem talento, ele está preparado, ele consegue, ele fala melhor. Mas não é quem fala melhor, é quem está disposto a servir ao Senhor. Você sabe, se há quase 2000 anos atrás o apóstolo João falou isso porque veio do Espírito, já estava nos últimos dias, nós estamos nos últimos milésimos de segundos. E eu falo para os irmãos, a única coisa que é absoluta nessa vida é a morte. Nós nos preparamos para muitas coisas, nos preparamos para uma boa profissão, com faculdade, nos preparamos para uma família, mas às vezes nós não nos preparamos para morrer. Só que eu vou além, nós não podemos querer morrer, nós queremos e devemos ansiar pela volta do Senhor Jesus. Eu não quero ter que morrer, eu quero ser arrebatado. E uma igreja de vencedor, ela será arrebatada. Você sabe, nós estamos vivendo dias muito adversos, irmãos. Isso eu falo no mundo todo, porque o alvo do diabo sempre foi e sempre será estabelecer um novo governo mundial. Só que nós, como igreja, eu vejo que os irmãos ficam com medo do novo chip que estão colocando, videozinho que recebe na internet do anticristo, da besta. Porque você sabe, besta, quando fala besta, talvez você pense que besta é chamar o outro de idiota, de retardado. Não, besta significa um animal muito estranho, muito estrambólico, muito esquisito, devastador, que a Bíblia chamou de besta ou de anticristo. E você sabe, nós temos que viver os nossos dias como se fosse o último dia. Eu não sou muito de pregar essas palavras aqui, mas eu preciso pregar para você. Tem muitas pessoas que às vezes elas vivem a Deus dará quando for a hora, quando for da vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos ser cristãos maduros que arrumam a sua casa. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25 sobre a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, ou seja, as 10 eram justificadas pelo sangue do Cordeiro. As 10 eram crentes, mas 5 tinha bastante azeite. Estava preparado para esperar o seu Senhor. 5 não estava preparado. Nós ensinamos os jovens aqui a cortejar. Nós temos jovens que quando cortejava, ficava até 3, 4, 5 horas da manhã na mensagem, conversando. E 6 horas tinha que levantar a trabalhar, nem dormia. Mas sabe por que fazia isso e não era pesado? Porque estava o quê? Apaixonado. Mas nós temos muitos cristãos dentro da igreja, e não só videira, que eles nem esperam, nem pensam na volta do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque tem faltado paixão. Mas nós, irmãos, nós precisamos nos preparar nesse dia, como diz a música da Fernanda Brum. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, fome de ti. Cobre-me com teu amor, com teu calor, revela-te a mim. Mas
nós vivemos em dias que pessoas não querem que o Senhor se revele. Eles querem conhecer outras pessoas, mas não querem conhecer o Senhor. Mas eu vou te falar, Jesus vai pegar aqueles que estão esperando a sua vinda, aqueles que anseiam a sua vinda. Eu não quero precisar passar pela morte, eu quero ser arrebatado. E eu quero compartilhar 6 pontos rápidos com você, sinais de que já está na porta o nosso Senhor para nos buscar e em nome de Jesus nos arrebatar. Amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor nesses dias possa encontrar o seu coração desejoso pela presença dEle. Porque quem não ansiar ser arrebatado, ele vai ficar para a grande tribulação. E a grande tribulação, a Bíblia diz que até a morte vai fugir das pessoas. Então você pensa que negócio doido, você querer se matar e não poder morrer? Vai acontecer isso na grande tribulação. Mas para os vencedores, eles serão arrebatados. Jesus um dia foi, mas um dia ele também irá voltar. Tem pessoas que estão preocupadas quem que é o anticristo, quem que é o diabo. Você tem que se preocupar quem é o Senhor Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E que a sua base seja a palavra de Deus, não seja os videozinhos da internet. Constantemente eu recebo, pastor, o que o senhor acha disso? Pastor, o que o senhor pensa disso? Eles pegam um vídeo lá da internet, não sei de que cabeça rouca que posta esse tipo de vídeo, que nem está na Bíblia. Eles falam, será que é verdade? Nós temos que ter um respaldo que é a palavra do Senhor. Paulo diz que nós precisamos ser crentes maduros para não ser levado a qualquer vento de doutrina. Irmão, ler a Bíblia não é uma questão de obrigação, é uma questão de necessidade. Você nasceu de novo, a Bíblia é o seu alimento. Você pode ficar 1, 2, 3 dias sem comer direito, mas você não pode ficar sem comer nada, porque você fica doente. É igual a palavra do Senhor, você não pode só no culto ouvir a palavra. Você tem que diariamente ler a palavra, meditar na palavra. Para quê? Para você ser alimentado e não ser enganado. Porque nós vemos muitas pessoas inconstantes emocionalmente, uma hora quer tudo, outra hora não quer nada, porque não tem se alimentado da palavra. Eu não conheço ninguém que saiu da igreja porque estava cheio do Espírito Santo, porque lia bastante e orava bastante. Eu conheço pessoas que estavam doentes e acabaram até morrendo espiritualmente. Você sabe, nós temos várias fases da nossa vida que são adversas, mas a fase não é o final da nossa vida. A fase não é a última palavra que Deus deu. Por isso, nesses dias, irmãos, o meu encargo, o meu desejo é que você seja um cristão cheio da palavra, cheio do Espírito, que quando a adversidade bater, quando a onda bater, você não seja agitado a ponto de desfalecer. Eu quero que você seja firmado na palavra. Esse é o meu encargo, edificar uma igreja de vencedores. Uma igreja de cristãos que vieram para cumprir o seu propósito. Uma igreja de cristãos que vieram para reinar em vida aqui e reinar na eternidade com o Senhor Jesus. Salvação é de graça, mas reinar com Cristo exige sim um preço. Porque está aqui, ó, eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão. O que é o galardão? A minha recompensa, o meu prêmio para aqueles. Ele não está falando minha dádiva, ele está falando meu galardão. Dádiva é presente, é dom. Galardão é prêmio, é recompensa para aquele que mereceu. Só que aí você fala, mas então agora entrou uma confusão na minha cabeça, pastor. Como assim merecimento? A nossa obra ela tem que ser baseada em Cristo Jesus. Se você olhar capítulo 2 de Efésios, e versículo 8, fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Daí o versículo 9: não por obras para que ninguém se vanglorie. Só que aí no versículo 10 ele fala o quê? Que nós somos chamados para viver aquilo que Deus de antemão preparou e projetou para nós vivermos. Então é que nem ser pastor. Não é só ser pastor, tem que ser pastor confiado na graça, dependendo de Cristo, dependendo do Espírito. Não é dependendo da minha sabedoria, não é dependendo do meu intelectualismo, não é dependendo do jeito que eu sei falar, não, é depender do Espírito Santo de Deus. Porque tem muita gente que vai chegar naquele dia lá e vai falar: Senhor, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu falei, fiz grandes obras. E Jesus vai falar o quê? Apartai de mim que eu não vos conheço, vocês que praticaram o mal. Então não é só usar o nome do Senhor, mas é também ser dependente do Senhor. Irmão, nós somos cristãos espirituais.
Nós precisamos aprender a viver uma vida no Espírito. Porque quem vive no Espírito, ele vive uma vida que vence. Amém? Aleluia, irmão. Que você possa receber em nome de Jesus. Estou vendo os irmãos tudo meio preocupados. Não fique, você nasceu de novo. O Senhor é com você. O Senhor te sustenta nas palmas da mão dele. Mas é importante eu te ensinar que você não pode esperar daqui 10 anos para responder o Senhor. Que ele pode voltar antes. Se ele chegar antes, aí você vai ter que ficar até dar esses 10 anos aí. Mas não queira enfrentar a grande tribulação, que acredita em mim, não vai ser nada saudável. E não tem nada a ver com salvação, amém? Salvo, todos que receberam Jesus já são salvos. Mas recompensa não é para todo mundo. Eu sei que tem pessoas que pensam, pastor, vamos fazer para todo mundo, que senão alguns vão ficar chateados e vão sair da igreja. Nós até fazemos isso, mas naquele dia com Jesus não tem esse negócio. Não, pastor, vamos cumprimentar todo mundo, que senão fulano vai ficar chateado que não ganhou um oi. Que tem irmão que fica, se não der oi, se não tirar selfie com ele, fica chateado. Mas com Jesus não vai ter desse negócio. Se não fez, não tem recompensa. Essa é a verdade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala o quê? Que nós compareceremos todos nós diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que fizemos no corpo de Cristo. Amém? Aleluia? Mas eu vou falar o primeiro sinal aqui. O primeiro sinal da volta do Senhor é o surgimento de falsos mestres. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5 diz assim, ó: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você sabe, irmão, alguém chegar e falar: Eu sou Jesus, mais difícil você acreditar, você concorda comigo? Porque assim, nós sabemos que Jesus vai voltar de uma forma diferente do que aquele foi. Ele vai voltar montado num cavalo branco, com cetro de ferro, já para julgar as nações, amém? Não os seus filhos, mas julgar as nações, no caso a terra e o mundo caído. Mas o que tem acontecido nos nossos dias é que pessoas têm pregado um falso evangelho e têm enganado muitas pessoas. Porque é o seguinte, o ser humano ele tem facilidade em ser seguidor de homens. O ser humano, pode ver, tem muitas igrejas pentecostais, o que acontece? Está lá o pastor pregando o ano inteiro, vai 5, 7, 10. Aí fala, o apóstolo lá que está fazendo um monte de milagre, ele vai vir essa semana. Irmão, enche de caravana para ver. Sabe por quê? Porque está preocupado com o milagre. Mas o maior milagre não é o que faz no corpo físico. O maior milagre é o que faz na alma, no espírito. Então, o maior milagre do que ser curado de uma AIDS, ser curado de um câncer, ser curado de qualquer outra enfermidade, é isso que está acontecendo com você. Você está numa igreja, num domingo, assistindo, participando de um culto. Esse é o maior milagre. Você já se imaginou estar num culto 2 horas, todo domingo? Jamais. Só que aí o que acontece? Começou a fazer milagre o fulano lá. O povo quer seguir o fulano. Só que nós precisamos ser cristãos maduros. Muitos vão vir no nome do Senhor para enganar as pessoas. Mas se nós formos cristãos consistentes, que firmados na palavra, sabemos que o que está sendo pregado está escrito na palavra, nós não seremos enganados. Mas tem muitas pessoas enganando o nome do Senhor? Tem ou não tem? Internet está cheio, até em igrejas mesmo. Tem pessoas que abrem igreja com outros objetivos. Por quê? Porque tem usado o nome do Senhor e dá certo. Dá certo. Mas por que Deus permite? Não sei, mas Ele permite, para que se cumpra a Escritura. Você entende? Até se você ler em Atos, que nós lemos, fizemos um projeto de jejum e oração aqui, a Bíblia fala que se levantou um povo chamado os cristãos, que era Pedro e a turma, e eles queriam matar. Aí Gamaliel, que era o mestre do apóstolo Paulo, fala assim: ei, não mata esses caras, não mexe com esses caras, porque se eles forem de Deus, vocês estão lascados. Claro que ele não falou essa palavra, né? Vocês estão, complicados. Aí ele fala assim: mas se não forem, fica tranquilo. Se levantou um chamado Judas, e esse não permaneceu e foi dissipado tudo que ele fez. Então, se não forem de Deus, eles não vão permanecer. Mas se forem, coitado de vocês se meter com esses caras. Então veja, desde o tempo de Jesus, desde o tempo da morte de Jesus, depois da morte de Jesus, nós vemos falsos mestres, falsos profetas que vêm no nome do Senhor.
Por isso que nós precisamos entender, esse é o primeiro sinal que já tem se cumprido nos nossos dias. Pessoas têm vindo no nome de Jesus, têm feito muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, mas provavelmente pode ser um anticristo. Amém? Aleluia? Porque você pensa que o anticristo, quando fala besta, vai vir um monstrão, vou te matar? Claro que não. Vai vir alguém para enganar, é que nem o capeta. Como que o capeta destrói um casamento? Chega, eu sou o capeta, vem em mim. É assim? Não, coloca uma pessoa para ser uma terceira no casamento, coloca uma situação de contenda. Então ele não vem, ele vem disfarçado. E não será diferente quando ele se manifestar. Pode ser que ele venha ainda, como alguns teólogos já imaginam que ele já está presente nesses dias e só falta se manifestar para estabelecer um governo mundial. Amém? Aleluia? Glória a Deus, irmãos. E é forte, você sabe, eu estava lendo, até o César viu, nós estávamos lendo junto. Um dos caras mais responsáveis da Google, ele foi expulso só porque ele questionou que o computador agora está tendo emoções, está conversando, está dialogando com ele. E ele decidiu expor nas mídias, mandaram o cara embora. Para você ver o nível que nós chegamos nos nossos dias. Um computador, até um tempo atrás, diziam que nem se colocasse um estádio inteiro cheio de computador, não iria compor ou representar um cérebro. Agora o computador está tendo até emoções. Para você ver o nível que nós chegamos. Então o dia do Senhor está muito próximo, irmãos. Por isso que nós precisamos viver de maneira intensa esses dias para o Senhor falar: Maranata, vem Senhor Jesus. Não aceite ser um cristão oba-oba, irmão. Tem irmão que fala: já que eu não consigo mudar, então eu vou para o mundo. Não faça isso. Fica aqui, que uma hora a luz vai entrar no seu coração, como entrou no meu e tem entrado de outro, e você vai receber. Não desista do seu chamado, do seu propósito. Não fique querendo lugares para te satisfazer. A igreja não é um clube, a igreja é do Senhor. Se aqui o homem é imperfeito, na outra o homem também é imperfeito. Aqui não tem a doutrina da roupa, mas talvez tenha outra doutrina que você não gosta. Você vai na outra, tem da roupa ou tem outra doutrina. Nós não vamos achar a igreja perfeita, porque os homens são imperfeitos. E aí nem que o homem fosse perfeito, Jesus era perfeito, nem todo mundo quis seguir ele. Nós precisamos estar firmado na palavra, na verdade. Se o que está pregando está escrito, eu creio, eu vou ficar aqui. Só que o que acontece muitas vezes dentro da igreja? Não concordei com o que o pastor falou para mim, saiu da igreja, fiquei brabo. Não, é a palavra de Deus que falou com você. Você não está concordando, é com a palavra. Só que você não pode falar: vou sair da igreja. Você tem que falar: Senhor, derrama a luz no meu coração que eu preciso mudar, eu preciso avançar, eu quero crescer. Eu não quero discordar da sua palavra. Ah, pastor, mas muitos homens já mexeram na Bíblia, sim. Mas o único livro da face da terra, que foi feito há milhares de anos, que ainda existe até hoje, e tem mudado a história de milhares e milhares e milhares de pessoas, é o quê? É a Bíblia. Deus sempre preservou a sua palavra. A Bíblia não contém a verdade, a Bíblia é a verdade. E ela foi feita, diz 2 Timóteo 3,16, para ensinar, para exortar, para edificar, para transformar. Só que nós precisamos valorizar. Irmão, eu não concordo com tudo que o pastor Hermes me fala. Eu não concordo 100% com o que o pastor Aloísio fala. Só que são mais os pontos que nos unem do que nos desunem. Você entende? Por exemplo, nós batizamos crianças com 12 anos para cima. Tem igreja que batiza com 9. Na Bíblia não está que é com 9 ou com 12, mas na nossa doutrina é com 12. Então eu fiquei, porque na minha vida não mudou nada. Você entende? Agora você fala: pastor, por exemplo, nós só batizamos depois de ir para o encontro. Também não está na Bíblia que precisa ir para o encontro para batizar. Só que nós entendemos que a pessoa indo para o encontro é 2 dias para ela ter uma convicção maior do que ela quer para a vida dela. Se depois de 2 dias a pessoa batiza e no outro dia já está no mundo, imagine sem ir para o encontro. Só que não está na Bíblia. Mas se é uma doutrina que não nos tem impedido, nós vamos seguir. Você entende? Então assim, são coisas que eu não tenho que concordar 100%. Mas não fere a palavra de Deus, eu vou fazer. Você entendeu? Por exemplo, servir. Eu fui para a igreja com a minha esposa. Nós éramos amaziados, nós fomos em fevereiro. Eu fui me casar em julho, fui me batizar em setembro. Só fui servir no encontro com Deus em dezembro. Fui servir no prédio
em dezembro. E não saí da igreja por causa disso, porque está escrito que batismo é sinal de arrependimento. Então eu tinha que me arrepender, expressar o meu arrependimento e daí me batizar. Tranquilo. Você entende? Não, não concordo. Por que tem que ir para o encontro para batizar? Porque eu preciso ter uma convicção maior, simples. Você entende? Só que a questão é, está na palavra? Eu vou seguir. Ah, não está na palavra, mas também não fere a palavra. Eu vou seguir. Você entendeu? Na nossa igreja nós ensinamos a corte. Não quer fazer corte, não faz. Mas eu falo para os irmãos que quem faz, ele tem um resultado melhor e maior no casamento. Não está na Bíblia, pastor, não está a corte, mas está os princípios da corte. Por exemplo, José e Maria fizeram corte, eles foram desposados. Só tiveram relação sexual depois do casamento. E o que você me diz? Aí Jesus fala, se o relacionamento te faz pecar, o que você faz? Corte. Você entende? Então assim, não concordo. Tranquilo, nós vamos amar, nós vamos cuidar. Mas não saia por causa de princípios que você não concordou. Fique, porque é o seguinte, nós vamos amar da mesma forma. Só que se ensinamos é para o bem dos irmãos. Porque é o seguinte, aqui você vai ter coisas que você não concorda, na outra igreja você vai ter coisas que não concorda, na outra vai ter, não vai existir. E se existir uma igreja perfeita, não vá que você vai estragar ela, porque você não é perfeito. Entendeu? Então nós precisamos ter isso bem claro no coração. Amém? Eu vou falar para os irmãos, eu tenho a igreja que eu queria? Não. Ainda eu quero que cresça, que avance. Mas eu falo com toda a sinceridade do meu coração, eu tenho uma igreja melhor do que eu merecia. É isso que você tem que entender. Você tem a célula que você queria? Não, mas talvez você tenha a célula melhor do que você merecia. Você tem o líder melhor do que você merecia. Só que aquele negócio, a honra abre portas, a desonra fecha portas. E nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. Assim como o pastor não satisfaz, o líder não satisfaz todas as exigências do membro, você acha que o membro satisfaz todas as exigências do pastor? Por exemplo, eu estou aqui no culto, preparei o culto. Quando o membro não vem, você acha que eu fico feliz? Eu fico triste que eu preparei para o membro. Mas não, agora não vamos mais pregar nessa igreja porque faltou culto. Não. Você entende? Então assim, temos que ter bem claro no coração. Eu fiquei 2 semanas sem ir para a igreja, ninguém me mandou mensagem. Mas pergunto se essa pessoa me mandou mensagem algum dia. Também nunca mandou. Então você entende? Irmão, nós não vamos concordar com tudo, mas nós precisamos ser cristãos maduros. Foi eu que quis vir para cá? Não, foi Deus. Então eu vou permanecer, porque Deus não erra nas suas escolhas. E tudo vai cooperar para o meu bem. Amém? Aleluia. Dá um sorrisinho, irmãos, pelo amor de Deus, vocês me ajudarem. Segundo ponto. O segundo sinal da volta do Senhor é o princípio das dores. Mateus 24, capítulo 24, versículos 6 a 8 diz assim. Mateus 24, do 6 ao 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é fato, é certo, é certeza que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Temos tido o princípio das dores, sim ou não? Temos. Pandemia, por exemplo. Irmão, quem esperava que nós íamos sofrer mundialmente 2 anos com a tal da pandemia? Tem lugar que já voltou até a usar máscara novamente, só para você ter uma ideia. Então assim, já teve várias pandemias na história da humanidade, mas igual essa que nós enfrentamos de 2 anos mundialmente, foi a primeira na história da humanidade. Guerra, a mesma coisa. Se chegar a estourar uma guerra mesmo entre a Ucrânia e a Rússia, irmão, vai afetar o mundo inteiro. Você sabe que a Rússia, você deve acompanhar, já cercou a Ucrânia e não está deixando eles nem entrarem nem saírem com alimento. Tem pessoas de países vizinhos que estão indo lá pedir para o Putin, pelo menos deixar entrar e sair a alimentação, para que o povo não morra de fome. Para você ver o nível. Só que se estourar uma guerra entre eles lá, você acha que não vai atingir os Estados Unidos? E se atingir os Estados Unidos, você acha que não vai atingir o Brasil? É o que o diabo quer, Não sei se o Putin é o anticristo, mas que ele está sendo bem usado, tá. Aí você concorda comigo? Que se estourar uma guerra mundial, muitos países, o que eles vão fazer? Querer se reunir, porque estourando a guerra vai trazer fome e vai trazer morte, que é os 4 cavaleiros que eu já preguei para os irmãos uma vez.
O que vai acontecer? Vai se juntar os líderes de todas as nações para quê? Para estabelecerem um novo governo mundial, para que haja o quê? Paz, que é o que o diabo quer. Que se o diabo lidera uma pessoa que lidere o mundo inteiro, ele tem autonomia em tudo. Você entende? Então nós já estamos no princípio, mas ainda não é o fim, mas está próximo, que é outro sinal que já tem acontecido. Eu sei que talvez você ache muito distante Rússia e Ucrânia, de maneira geográfica, de fato é. Mas se estourar alguma coisa lá, vai nos atingir aqui, com certeza. De alguma forma já nos tem atingido. Você pode olhar o preço das coisas, e aonde você vai está falando que é por causa disso. Olha o combustível, quando que foi R$8? O combustível era R$2 há um tempo atrás, R$2,50, R$3, R$8, irmão. Falei para os irmãos no começo, uma caixa de leite. Morava em Curitiba, era R$1,09, a promoção está R$6. No Bavaresco, no mercado perto de casa lá, está quase R$8. Olha o nível que nós chegamos. 1 litro de óleo, irmão, era R$1,99, olha o preço que está no mercado. Então como de alguma forma já está nos afetando. Só que eu falo para os irmãos, vai piorar. Porque a Bíblia diz aqui, ó, é mister, que o mundo já está sendo governado pelo diabo. Nada foge do controle de Deus, mas é necessário Deus permitir para que se cumpra o que se diz nas Escrituras. Por isso, irmãos, nós precisamos nos posicionar e orar. Que eu vou te falar, se estourar uma terceira guerra mundial, eu não quero estar aqui em nome de Jesus, eu quero ser arrebatado. Que assim como o Senhor foi em 2 etapas, Ele voltará em 2 etapas. Então Ele foi até o primeiro céu, os discípulos viram, e a Bíblia fala que quando passou das nuvens não viram mais. E assim vai ser a volta dele. Então Ele vai vir como um ladrão, vai pegar os vencedores, vai arrebatar, e na segunda vinda Ele vai pegar aqueles que passaram pela grande tribulação, que também vão ser dele, mas vão passar primeiro pela grande tribulação. Eu não quero, eu quero ser um vencedor. Por isso que eu falo para os irmãos, quem quer ficar dormindo na hora do culto, quando Jesus voltar vai ficar dormindo. Quem quer ficar dormindo na hora da célula, quando Jesus voltar vai ficar dormindo. Quem quer ficar ficando com um monte de pessoas, também quando Jesus voltar vai ficar com um monte de pessoas. É fato, irmão, é fato. Não é obra da lei, nada disso, não, é graça mediante a fé. Jesus vai vir buscar a sua igreja, os seus discípulos, aqueles que fazem a vontade dele e não a vontade própria. Amém? Aleluia. Eu sei que os jovenzinhos ficam tudo agitado, mas eu falo pro irmão, só reflete comigo aqui, nada contra, que quiser namorar. Mas irmão, um jovem que não lava nem a cueca ou nem a calcinha, você concorda que não está preparado para um casamento? Sim ou não? Sim ou não? Olha o tanto que vai sofrer se não consegue lavar nem uma roupa íntima. Você entendeu? A gente fala pro bem, irmãos, não é pro mal, mas se quiser. Porque a pessoa, não, mas ele me ama, pastor, mas falou para mais 10 a mesma coisa. Então a gente fala é pro bem, irmão. Quando a gente fala é pro bem. Tem pessoa que todo mês está amando uma pessoa diferente. Hoje é um amor, daqui um mês ele está chamando o outro de amor, daqui outro mês ele está salvando o contato de outro amor. Você fala, caraca, tanto de amor é esse? Você recebeu o amor de Jesus mesmo, está amando todo mundo? Falamos para o bem, nós queremos ver famílias saudáveis, restauradas, restituídas, porque relacionamentos errados, eles trazem muita sequela. Quem é mais velho aqui já relacionando o casamento, como eu, infelizmente, sabe do que eu estou falando, traz muitas sequelas. Então nós falamos é para o bem, amém? Aleluia? Se você crê que Deus te ama, você vai fazer como o Salmo falou, entrega o seu caminho no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confia nele e ele satisfará os desejos do seu coração. Deus não tem o pior para você, ele tem o melhor. Só que quando você apressa, daí o negócio fica ruim. Amém? É o que eu falo sempre para os irmãos e para as irmãs. Ah, meu marido está estúpido, vem dar um jeito. Não é o pastor que dá um jeito, é você que escolheu casar com um cavalo. Você entende? Então assim, são coisas, eu sei que é sério, você não ouve em qualquer lugar isso aqui que eu estou te ensinando, mas eu sou teu pastor, eu te amo, sou teu pai. Falei para os homens terça-feira aqui, não sei o porquê, mas Deus escolheu esse piá pançudo para ser o pastor dessa igreja, então vai ser eu. Falei, Senhor, manda homens preparados de outras igrejas, de outros lugares. Deus falou, não, os homens já estão aí, só precisa reunir eles e treinar. Amém, então eu estou aqui, eis-me aqui. Você entende? É um desafio, eu estava preparado? Não estava, mas Ele está preparando. Então quando eu falo para o seu bem. E olha, eu levo tão a sério isso, irmãos, que há um tempo atrás eu fui fazer um casamento, até a maneira de relacionar intimamente eu falei para o casal, acredita? Você fala, nossa pastor, não é demais?
Não é demais. Perguntei para eles se os pais tinham falado esse assunto com eles, nunca falaram. Então cabe a mim, como pastor, ser o pai espiritual e também ensinar esse tipo de coisa, você entende? Coisa que eu também não aprendi com os meus pais. Na igreja tem de tudo, irmão. Talvez você pense que não tem. Por quê? Porque nós amamos os irmãos, nós queremos ver os irmãos firmes e saudáveis no Senhor. O casal ficou tudo vermelho, eu também fiquei vermelho. Com nós três vermelhos, eu falei, aleluia, então ninguém tá fora do aquário aqui, tá os três vermelhos. Mas são assuntos que precisam ser falados. Por quê? Porque nós amamos. Amém? Aleluia. Eu sei que você já ficou, quem que é esse casal? Vai procurar. Aleluia. Amém? Glória a Deus, irmão. Terceiro sinal. Que Deus dê misericórdia, mas depois desse mais 3 só. Terceiro sinal da volta do Senhor Jesus. A multiplicação da iniquidade. Olha só, irmãos, o que diz Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmão, o que é iniquidade? Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é quando o pecado se tornou agora orgulho. Porque quando você peca, quem nasceu de novo, o que acontece? Ele peca, ele sente vergonha, ele sente nojo, ele sente culpa, sente acusação, sim ou não? Agora a iniquidade o que é? Você cometer um pecado e sentir orgulho naquele pecado. E é o que tem acontecido no nosso mundo. É como nós sempre falamos, nós odiamos o homossexual? Jamais. Mas nós pregamos que homem nasceu para casar com mulher, mulher com homem. Porque está escrito. Só que hoje é natural não acontecer isso. Hoje é natural querer juntar o banheiro dos dois, uma criança escolher. Você vê, olha o nível que nós chegamos, para você ter uma ideia. Uma criança, vamos pegar um adolescente, 15 anos. Ele não pode abrir uma conta bancária e ter um cartão, pode ou não? Mas uma criança de 7 anos já tem o direito de escolher o que ele quer ser. Para você ver o nível que nós chegamos. Você sabe, o pastor Jairus, esses dias ele estava comentando com os pastores comentaram conosco. Aconteceu esses dias um fato que eu achei muito tenebroso e macabro. Diz que uma menina lá da Inglaterra, porque o pastor Jairus é daquelas bandas lá. Hoje ele é goiano, mora em Goiânia, mas ele veio daquelas bandas. E diz que lá na Inglaterra, uma menina deu uma doença na boca dela e ela foi fazer exame porque não sarava o que era aquela doença. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi fazer esse exame, chegou lá, o médico falou, você andou beijando mais de uma pessoa? Dela sim, tinha ido uma balada e beijado muitas outras pessoas. E ela nem lembrava quem que eram as pessoas. Será que beijou pouco na noite? Só que aí o que aconteceu? Pegou a desgrama da doença. Aí fizeram o exame. Aí falou, quem que é as pessoas? Vai ter que procurar para nós fazermos um exame com todas elas, que na Inglaterra não é igual ao Brasil. Tudo se dá um jeitinho lá, o negócio acontece. Fizeram, e uma das pessoas que essa pessoa tinha beijado, foram ver na casa dela. Sabe o que tinha no congelador da casa desse piá que beijou a menina? Carne de ser humano congelada. A menina beijou uma pessoa que comia carne de ser humano. Pessoa que praticava canibalismo. E ela adquiriu uma doença de canibalismo. Olha o nível que nós chegamos, irmão. Eu tenho nojo de comer carne de lagarto. Eu ainda sou piá de prédio, curitibano. Se imagina comer carne de ser humano. Mas é normal. Hoje é normal. Você entende? O nível que se multiplicou a iniquidade. Hoje é normal o filho dar tapa na cara do pai. Hoje é normal o filho mandar o pai tomar naquele lugar. É normal o pai falar, faz tal coisa, o filho falar, não vou fazer, quero ver quem eu faça. Olha o nível que se multiplicou. Quero ver uma ova, vai fazer. No tempo bíblico era assim. Deus o livre, se olhasse torto, o pai falasse, faz tal coisa. Não vou fazer. Saísse, não precisa nem falar, só fechasse a cara. Mas hoje não. Tem que falar com todo cuidado para o filho fazer, porque senão o filho manda tomar naquele lugar e fala, não vou. Não vou uma ova. Vai sim. Só que olha o nível que chegou a iniquidade. Você entende? Se você pegar a faixa etária de pessoas que morrem hoje, você vai ver que não é os idosos, é os jovens. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, honrar o pai e a mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Não é honrar o pai e a mãe se eles merecer, se eles forem crentes, não. É honra o pai e a mãe, ponto final. Por que eu tenho que honrar? Porque está escrito. Está escrito, eu tenho que fazer.
Só que nós vivemos em dias que o filho mandar o pai tomar naquele lugar é bonitinho. Não é bonitinho. Tem que no mínimo levar um tapinha devagarzinho na boca, para parar de fazer. Respondeu, pega uma vara. Não, vou dar umas varadas sim. Porque nós vivemos numa geração que o amor tem que deixar fazer tudo. O amor disciplina, o amor da varada. Unge a vara lá, eu quero ver. Não, pastor, é porque é hiperativo, irmão. Dá umas varadinhas bem dadas para ver se não cura hiperatividade. Cura, mas Deus o livre da cadeia se bater no filho. Cadeia, eu vou preso com honra. Porque quem coloca comida dentro da minha casa sou eu, não é o governo. Para você entregar um filho para o governo é difícil, mas daí agora bater, Deus o livre, o conselho tutelar vem. Não, vou educar sim, porque esse é o padrão bíblico. É que nem eu falei para os irmãos, o problema não é quando o mundo é mundo. O mundo, nada que acontece no mundo me escandaliza. Porque o mundo é mundo. O problema é quando o mundo entra dentro da igreja. Não, você come do meu alimento, do meu dinheiro, você vai fazer e acabou. Não é depois, não. Depois você vai fazer o teu negócio, agora você vai fazer o que eu pedi. Esse é o padrão bíblico, não é o padrão Rafael, bíblico. Só que hoje não pode, Deus o livre. Se você falar para um jovem de 12 anos vai lavar uma louça, eu vou embora para casa da minha avó. Ah, vai, mas demora. Você entendeu? Nossa, pastor. Irmão. Padrão bíblico. Tem pai que me liga, pastor, você tem que falar com meu filho, irmão, mais do que eu prego, mais do que eu falo, mais do que eu... Meu Deus, acredita em mim. Só que eu não mudo a vida de ninguém. Não adianta eu ensinar o jovem aqui, o pai deixar ele fazer o que quer lá. Não, eu vou deixar meu filho de 15 anos, 14 anos, 12 anos namorar, porque senão faz escondido. Faz escondido, mas que leva umas boas varadas, leva. Não lava a calcinha, não lava a louça, não lava a cueca e quer namorar escondido, você vai beijar é minha vara. Você entende? Não, então eu vou fugir de casa, beleza. Bate a cara lá, que daí eu vou estar de porta aberta para te receber do mesmo jeito, que eu te amo, eu sou pai, aleluia. Você entende? Ah não, porque vai jogar na minha cara o meu passado. Não vai, porque o meu passado está tudo pago. A minha vida foi paga lá na cruz e nada além do sangue. Eu tive uma vida ruim, eu já fumei, já bebi, já fiz muitas coisas. Só que Jesus perdoou tudo e eu mudei de vida. Então eu não dou o direito dos meus filhos ficar fazendo isso. Você entende? Mas hoje, Deus o livre. Você vai chamar a atenção do teu filho. Fica uma semana sem conversar. Não, eu fiquei brabo que você me mandou lavar a louça. Então lava a louça brabo, mas vai lavar. Entendeu? Acorda meio-dia, não pode nem arrumar a cama. Como assim? Vai arrumar a cama. Entendeu, irmãos? É verdade. Tem multiplicado a iniquidade. Falo para os irmãos, todos os meus filhos já apanharam de mim bastante. O Manuel, por culto, ele apanhava 3 vezes o Manuel. Pergunto se ele me ama, ele me ama. Pergunto se ele tem relacionamento comigo, ele tem. Porque ele sabe que é para o bem dele. A Rebeca, pode perguntar à minha esposa, no antigo prédio, 2, 3 vezes também levava a Rebeca lá para dentro do banheiro lá, os irmãos ouviam eu pregando e a Rebeca chorando. Ó, umas palmadinhas. Não, vou deixar em casa que senão atrapalha. Não, vai ficar aqui. Domingo é dia do Senhor, vai ficar aqui. Você entende? Só que nós vivemos uma geração molenga. Não vou me indispor. Tomar cruz não é aceitar tudo. Tomar cruz é você fazer o que está escrito na palavra de Deus. Que cruz, existe um conceito errado de cruz. Jesus tomou a sua cruz, mas cruz era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tomar cruz é ficar quieto na hora que tem que ficar quieto, mas é falar na hora que tem que falar. Se eu não concordo, eu vou aceitar? Eu falei esses dias para os jovens aqui. Estou lá na sala de aula, lá, 2 piás se beijando na boca. Em nome de Jesus, está amarrado agora, queima. Não, Deus o livre. Por quê? Então é eu que tenho que ficar vendo e não falar nada. Você entendeu? Irmão, existe na lei constitucional do Brasil. Se eu estiver num ônibus e ver 2 pessoas do mesmo sexo se beijando, eu posso protestar e não tem. Eles não ganham de mim, é uma lei, eu não posso aceitar. Só que não, Deus o livre, eu falar vai me meter um processo. Você entendeu o nível que nós chegamos? Nós não podemos deixar de ser igreja, irmãos. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu não aceito. Eu amo o pecador, mas o pecado tem que odiar. Você também. Você não pode ter honra. Você vê hoje dentro da igreja, não, porque eu já matei, não, porque eu já roubei, porque Não é bonito isso, é vergonhoso. Glorioso é nascer, crescer e morrer nos caminhos do Senhor. Porque o que a Bíblia ensina é: uma geração transmitirá a outra geração o louvor a Deus. Nós não podemos aceitar que o mundo se torne mundo dentro da igreja. Nós amamos todas as pessoas, tudo que é tipo de pessoa, mas nós temos que odiar o pecado. Amém? Aleluia? Aleluia.
Glória a Deus. Quarto, sinal da volta do Senhor Jesus. Mateus 24:12, mais uma vez, esse é o quarto sinal. O amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmão, você não pode aceitar que o amor se esfrie na sua vida. Jesus pagou um alto preço. Você sabe, o Emanuel está com 11 anos. De todos eles, o Emanuel é o que mais assim... ainda tem aquele negócio de deixar, ele não quer igreja, quer ficar jogando celular e tal. Eu entendo a fase da vida dele. Mas você sabe, o pai, ele tem que conversar com seus filhos. Ontem eu falei, Emanuel, nós vamos ter um culto de jovens, vamos com o pai? Ah, pai, já vou amanhã. Falei, quando Jesus voltar, então você não vai? Vou. Falei, pois é, mas nós vamos cultuar Jesus todo dia. Daí você vai falar para Jesus, não, Jesus, hoje eu não quero te cultuar. Ah, pastor, é lei, não é lei, irmão, é ensinar, é sentar olho a olho no filho e falar, filho, Jesus morreu por nós. Cultuar ele não é um peso, não é ruim, é maravilhoso, é gratificante. Falei isso para ele, olhando no olho dele, não briguei nem nada e vim pro culto. De hoje falei, ontem o Kelvin estava lá, vocês podiam ter brincado, você não foi no culto. Ah, o senhor não quis me levar? Eu falei, não, você falou que não ia. Mas depois eu me arrependi. Você vê? Foi uma conversa, um diálogo de pai para filho. Agora, se eu não sento e não converso, não quer ir tranquilo. Porque é o seguinte, ele não tem hoje idade para escolher, você concorda comigo? Você vai lá, enche teu armário de bolacha recheada, a geladeira de iogurte, só a guloseima. Que diz a vovó que é porcaria. Só guloseima, os mais antigos dizem que é porcariada. Você enche lá de guloseima, você fala pro teu filho, você quer arroz e feijão ou você quer as guloseimas? O que eles querem? Mas daí o que você tem que falar? Só ganha guloseima depois que come arroz e feijão, não é assim? Filho imaturo, filho criança, ele não sabe escolher por si. Mas hoje nós vivemos uma geração que o filho de 10 anos, ele escolhe se ele quer ir para o culto ou não. Ele não pode escolher. A Nicole hoje, ela é envolvida na igreja, mas você acha que ela também não teve essa fase? E um dia eu e a mãe dela falamos para ela, você lembra da vida do pai e da mãe antes de Jesus? Eu lembro, você queria que voltasse isso? Não, então seja conosco, vamos ser uma família. Tem que ter esse diálogo. Porque para ensinar os filhos não serem presos a uma religião, mas terem um encontro genuíno com Jesus. Irmão, pais têm que orar com os filhos, têm que declarar a palavra de vida, têm que apresentar Jesus para os filhos. Lá em casa, tanto eu como minha esposa temos ensinado o Emanuel agora a ler um capítulo da Bíblia por dia. Você fala, pastor, que dó da criança, dózinho, tadinho. Tadinho, dizia minha mãe, é filho de rato que nasce pelado. Esse é o coitado. Mas você sabe, ele tem 11 anos hoje, talvez ele não entenda muito. Mas um princípio está sendo ensinado a ele. Ah, pastor, tadinho, um capítulo por dia. Tadinho se ele ficar 5 horas vendo os videozinhos besta dos Reels do Instagram. Aí tadinho, porque olha só a bagunça que vai virar a mente da pessoa. Você entende? Então são princípios que nós temos que ensinar. Hoje talvez ele não entenda, hoje talvez seja forçado. Mas não é forçado, é que ele não sabe ainda escolher algumas coisas na vida dele. Então tem que se ensinar. Só que qual que é o nosso desejo, nosso alvo? Que os nossos filhos tenham experiência não com a nossa religião, mas com o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Irmão, só esfria o amor de quem não tem experiências com Jesus. A pessoa até se encontrou com Jesus, mas parou de se encontrar. Quando a pessoa fica muito tempo sem ver a outra, num primeiro momento bate a saudade, sim ou não? Mas entra outro na história, acabou, esquece rápido. Assim é com Jesus. Você não tem relacionamento diário com Jesus só com outras coisas, claro que o amor vai se esfriar. Mas se todos os dias você se encontrar com o Senhor, todos os dias Ele vai te surpreender com bondade e misericórdia, que seguirão todos os dias da sua vida. Você se relaciona com uma pessoa que todo dia te serve, faz coisa boa para você. Você vai querer largar de uma pessoa dessa, sim ou não? Não, você quer relacionar mais e mais, assim é com Jesus. Quanto mais eu relaciono com Jesus, mais Ele me dá as coisas. Ah, pastor, mas tem que ser interesseiro? Sim. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta é aberta. Quem que ganhou mais? Marta, que estava fazendo para Jesus, ou Maria, que estava recebendo de Jesus? Maria. O próprio Jesus falou, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque Maria achava que Deus precisava de alguma coisa dela. Marta, já Maria não, eu quero receber tudo do Senhor. Quero ouvir cada detalhe da história dele. Então, nós precisamos aprender a relacionar com o Senhor. Não só dentro do prédio, mas no dia a dia. Orar, buscar, se entregar à presença do Senhor. Amém? Aleluia. Quinto e penúltimo.
O quinto sinal da volta do Senhor: a pregação do evangelho aos confins da terra. Apocalipse 24:14 diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Amém, irmão? Olha só o que diz 2 Pedro 3:9-13. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma alma pereça, senão que todas cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão antigas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a apressada vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmão, tem coisas boas nessa terra, sim ou não? Sim ou não? Muitas coisas boas, que é governada por Satanás. Imagine quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Se governado pelo diabo já achamos coisas boas, imagine com Jesus, que a Bíblia diz que não haverá mais choro, haverá completa paz, completa alegria. Vai ser um negócio muito poderoso, mas depende de nós pregarmos o evangelho. Por isso hoje, nessa tarde, eu estava ali reestudando, revendo algumas coisas. Deus brotou isso no meu coração. Eu falei, eu posso fazer mais pelo Senhor. Eu não só quero pregar nessa cidade como tenho pregado. E eu falo para os irmãos, não sou pastor só de púlpito. Aonde eu vou as pessoas conhecem que eu sou cristão. Tem pessoas que eu não falo do título, porque às vezes o título estraga. Mas aonde eu vou, ele sabe que eu sou cristão. O esses dias, viu? Nós fomos lá em Paranaguá, lá. Ele foi comigo lá, dar uma volta, e a gente acabou coletando uns olhos lá. Ele viu. Pessoa mal deu espaço, nós já estávamos falando de Jesus para aquela pessoa lá. Porque é o seguinte, eu não sou homem de Deus só aqui em cima do púlpito. Eu sou homem de Deus aonde eu for. Eu preciso pregar o evangelho. Porque quando eu prego o evangelho, eu estou falando, ó, tem um buraco ali, se você ir para lá, você vai cair. Mas tem um lugar aqui que é o lugar da salvação. Nós precisamos pregar o evangelho. Não é só o nosso pastor, não é só o líder, não é só o anjo da guarda, não é só quem fala bonito. Todos nós precisamos. O Senhor ainda só não voltou, como diz o texto, porque Ele é longânimo, Ele quer ver muitas outras vidas sendo salvas. Irmão, nós não somos a igreja que cria, Ele que se lasque, porque Ele que se vire. Não, nós somos a eclésia. Eclésia significa aqueles que foram chamados para fora. Todos os dias, irmãos, o seu trabalho, o meu trabalho é um ofício. A nossa vocação é servir ao Senhor Jesus. Todos os dias, aonde eu vou coletar óleo, eu tenho uma oportunidade, eu estou falando. Paulo diz, quer oportuno, quer não, pregue o evangelho. Mas falar, vou deixar para depois. Às vezes a pessoa não consegue chegar no depois. Nós precisamos pregar o evangelho. E o último sinal, em nome de Jesus, para encerrar. O sexto sinal da volta do Senhor, a restauração de Israel. Amém? Mateus 24, 32-35 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você sabe, houve a grande destruição de Israel, né? Jerusalém também. E aí o que aconteceu? Quase 2000 anos se passaram e não existia mais Israel. Só que em 1948, né, foi restaurada a nação de Israel. Depois, agora vão ter que mudar os livros de geografia, porque está sendo reconhecida Jerusalém como a capital de Israel. Nos livros de geografia ainda está como Tel Aviv, mas eles vão ter que refazer todos os livros, que as embaixadas mais poderosas do mundo estão reconhecendo Israel, Jerusalém como capital de Israel. Então se cumpriu também. Lembre-se, o relógio é Israel, o ponteiro é Jerusalém da vinda do Senhor. Já foi restaurada. A única coisa que ainda não foi é reconstruído o templo de Jerusalém.
Mas o povo tem tanto dinheiro, e o anticristo então nem se fala quando ele vier ou já veio, que no estralar de dedo eles conseguem reconstruir. Então já todos os sinais já se cumpriram. Por isso o Senhor está à porta. Você sabe, irmão, a antropologia diz que uma nação, se ela ficar 200 anos sem existir, ela nunca mais é contada na história da humanidade. Israel ficou quase 2000 anos sem ser nação e foi reconstruída e restaurada. Por quê? Para que se cumpra o que se diz nas Escrituras. O inverno já passou, o tempo que Israel não era nação mais. Mas agora chegou o verão, ele foi restaurado, foi restituído. E acredite, se tem uma nação que entra dinheiro e dá para reconstruir um templo da noite para o dia, é Israel. Porque você pensa, quantos turistas não vão todos os dias? Qual que é o valor do turismo lá em Israel? Fora o que eles têm lá, que se mantém, um país daquele tamanho, que nem sei se chega a ser maior que o Rio Grande do Sul. Ele é autossuficiente. Então tudo já se cumpriu, só falta o Senhor voltar. Eu quero estar preparado, não perfeito, preparado, ansiando a vinda do Senhor. Se tiver que construir coisas nessa terra, eu vou construir. Mas se não tiver, eu prefiro a vinda do Senhor. Porque tudo que construímos nessa terra, a traça e a ferrugem vai destruir. O que a traça e a ferrugem não destruir, o ladrão vai vir e vai roubar. Por isso a minha palavra para você nessa noite é: desapega, irmão. Desapega, porque a sua cidade não é essa. A sua cidade, diz Paulo em Efésios, é lá do alto. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero pedir para o Wagner preparar um cântico. Pode ser ou pode morar aqui. Eu quero te convidar, irmão, a você orar. Se você não